Você vai ver nesta edição: Pacto das Entidades Empresariais avança e promove debate na Associação Comercial e Empresarial de Búzios. Reportagem investigativa aponta irregularidades no comércio do centro. E já está tudo pronto para a abertura da 16ª edição do Festival Gastronômico. Está no ar mais uma edição do noticiário Repórter TV Búzios, com notícias de armação dos búzios do Brasil e do mundo. Olá! Você vai acompanhar nesta edição as notícias que foram destaque em armação dos búzios. Aconteceu na sede da ACEB, Associação Comercial e Empresarial de Búzios, a reunião promovida pelo Pacto das Entidades Empresariais, que reuniu autoridades municipais, comerciantes e sociedade civil em busca de ações positivas para a cidade. Estiveram presentes o vice-prefeito Henrique Gomes, o ex-secretário de Ordem Pública, o vereador João Carlos Souza, o secretário de Segurança e Serviços Públicos, Geraldo Borges, e os vereadores Nilton César e Joyce Costa. Acompanhem nossas entrevistas com o secretário Geraldo Borges e o chefe de gabinete, Robson Mota. Eu estou com o Geraldo Borges, secretário de Segurança e Serviços Públicos de Armação dos Búzios. Vai falar para a gente aqui, após a reunião que aconteceu na Associação Comercial de Búzios, sobre a demanda que está por vir e do comprometimento que tem aqui o papel de uma importante secretaria, ainda mais em alta temporada, em eventos como a gente tem aí, o calendário já acontecendo. Geraldo, obrigada por sua entrevista. Como é que fica ordenar Búzios quando a cidade está tão cheia, quando é necessário, em meio a uma crise, todo mundo colocar uma cadeira a mais para receber um cliente que está de pé, uma família que veio conhecer Búzios e está sem um local para sentar, para jantar, para fazer um lanche? Como é que fica e conciliar isso tudo? Bom, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade. Dizer a você, né, que eu tenho 16 anos de Búzios, trabalhando como policial, então já estou acostumado com a alta temporada de Búzios. Dizer que a questão do ordenamento de Búzios, é claro que é evidente que na baixa temporada é muito mais fácil de se conviver, porque na baixa temporada são mais os moradores, só os finais de semana que nós temos os nossos turistas. E eu hoje venho trabalhando, pedindo a fiscalização, o critério de bom senso. Nós estamos passando uma crise financeira que praticamente era uma crise mundial, ela não é só envolvendo o nosso país, e a gente está sempre trabalhando com critério de bom senso. O que é o critério de bom senso? Muitas das vezes o comerciante só tem autorização para 5 jogos de mesa, acaba por motivo de estar com uma clientela maior, na hora da fiscalização ele está com 6. Eu não vou pedir. A fiscalização jamais vai pedir a esse comerciante que retire, ou seja, que na verdade vai ser um constrangimento com o nosso turista. Nós precisamos, a nossa vocação da nossa cidade é o turismo. Por isso que eu venho pedindo ao Nani, assim que ele assumiu a associação comercial, que trouxesse todos os comerciantes e o poder público, para que junto possamos administrar a cidade, ordenar a cidade junto. Ou seja, os comerciantes propondo as leis que foram feitas, são boas leis, mas são leis que já estão meio que ultrapassadas, vou dizer assim. Por exemplo, o decibelismo, por 70, se você hoje, aqui, fizemos esse teste aqui, a sala fechada já estava dando 83. Imagine só, você tem um restaurante que hoje todo mundo está se adaptando, o cara que só trabalhava com comida, ele também está colocando uma musicazinha ao vivo para poder acomodar, chamar o cliente, porque é um momento difícil, e você chegar na porta com a fiscalização, colocar um decibelímetro que vai ultrapassar os 70 e fechar esse comércio. Então nós precisamos junto que eu falo, são os comerciantes, os moradores, o poder público, de estar trabalhando em conjunto. Afinal, a cidade é nossa. O poder público não pode mais, no meu entendimento, decidir sozinho. Eu até falo muito em todas as reuniões, senhores, as leis existem. Aplicar elas é fácil, mas será que é viável? Será que vai ser bom para a cidade? Será que não vai afetar tanto a cidade que daqui a pouco vamos fechar todo o comércio e provocar mais desemprego que o país já tem? Então nós estamos trabalhando, tentando fazer essa parceria com a iniciativa privada,
como vocês acompanharam a reunião hoje aqui, eles ficaram de apresentar uma pauta no dia 11, né? E o poder público vai analisar se é possível cumprir, e se Deus quiser, vai ser possível, vamos trabalhar junto com a cidade melhor. Robson Mota, que é o chefe de gabinete da prefeitura. Robson, nós vimos aqui que as empresas, né, os comércios, pousadas, restaurantes, estão aqui de mão dadas, tentando se aliar à prefeitura para uma Búzios melhor. Né? Não estão deixando só a culpa com a prefeitura, que a prefeitura está deixando um centro desorganizado. Né? Eles estão dando a mão. Como que a prefeitura, sendo representada pelo senhor, pode ver isso? Nesse momento, eu acho um momento muito oportuno, até mesmo porque diante da crise que nós passamos hoje a nível de Brasil, e nós temos que chamar todo mundo na responsabilidade, né, a iniciativa privada, o setor público, e fico feliz porque houve esse entendimento do setor privado para que possamos juntos ver onde nós erramos, que possamos aí botar Búzios no caminho certo, onde a cidade pode avançar, os empresários possam aí atender melhor os nossos turistas e que no final a cidade pode continuar feliz, linda e organizada. Esse é o nosso papel. O empresário Thomas Weber, diretor-presidente do Búzios Convention and Visitors Bureau, conduziu a reunião presidindo a mesa. Foram debatidas questões polêmicas sobre o ordenamento do comércio, sobre a adequação e padronização dos estabelecimentos comerciais e sobre as irregularidades. Thomas fala em entrevista sobre a união das entidades empresariais e, em seguida, assista também a entrevista com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Búzios, Nani Mancini. Thomas, essa reunião, que passo importante foi dado hoje e quais são as expectativas dos empresários, dos comerciantes para ressuscitar a nossa cidade? Kátia, acredito que a reunião foi pelo pacto, organizada pelo pacto. O pacto não tem presidente, é a união das entidades civis e ela não será uma personalidade jurídica, né? É apenas o nome que nós demos a essa junção das entidades. Hoje acho que foi uma reunião espetacular, tivemos a presença do vice-prefeito, de representante da Procuradoria, do Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, Secretaria de Segurança Pública. Eu acredito que a gente tenha evoluído bastante num desses problemas que nós temos, que é a questão da poluição sonora. Então nós precisamos agora apresentar uma proposta até o próximo dia 11 de julho. Faremos entre nós, empresários, uma proposta, vamos debater também com os vereadores. Tivemos 3 vereadores presentes, Dom, Joyce e Niltinho, e certamente vamos conversar com outros ainda para chegar a uma proposta que seja razoável para todos. Isso vai demorar muito para acontecer? Já tem data, já tem previsão? Como é que fica? A intenção é apresentarmos dia 11 de julho, daqui a 2 semanas, uma minuta dessa proposta. Nani Mancini, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Búzios. Teve essa reunião para saber sobre as irregularidades do centro e saber como melhorar a nossa cidade. O que o senhor achou dessa reunião, dos participantes que aqui falaram? Esse é um primeiro passo, o ordenamento da cidade. A nossa ideia foi de juntar todas as associações hotel, convention bureau, sindicato e associação comercial dentro do mesmo órgão. E a ideia principal é chamar os comerciantes, os empresários para discutir o plano diretor do comércio. No plano diretor do comércio, a lei do silêncio, e o ordenamento da terraça, o uso das praias, os horários de funcionamento e exatamente como funciona o comércio da cidade e com sua rivalidade. E o poder público tem que ser o regulador do mercado. Primeiro tem que conversar com as associações para ter um problema de vizinho consumo. Tem que ser discutido dentro da associação como vai funcionar isso. Por exemplo, a Rua das Pedras é um centro comercial de entretenimento. A Ferradura não pode ter a mesma lei que a Rua das Pedras. Quer dizer, Alto de Búzios, será que pode ter a mesma lei do som que a Rua das Pedras? Não. Por exemplo, precisa de uma lei para botar uma terraça de restaurante na Ferradura, fora da praia? Não. Se na Alto de Búzios também, não. Mas na Rua das Pedras, na Turriba de Faria, na Ola, precisa de regulamentar as terraças, os toldos, o visual. Senão tá... Então, a ideia dessa reunião é justamente dizer, olha, nós estamos iniciando uma reunião para dizer a você, as entidades existem, o poder público
ele existe também na sua parceria com as associações. É evidente que daqui vai nascer uma nova ordem nessa cidade. O poder público não pode decidir sozinho o destino do comércio. Tem que ter um diálogo com comerciante, poder público, e o comerciante não pode discutir sozinho com o poder público. Ele tem os órgãos onde que ele pode se exprimir e onde que ele pode ser representado na prefeitura, no estado, etc. A Guarda Municipal de Armação dos Búzios prestou esclarecimento junto aos vereadores sobre denúncias e acusações recebidas na Câmara pelos parlamentares. O presidente da Associação da Guarda Municipal, Marcos Sodré, respondeu às perguntas e esclareceu pontos importantes, sendo aplaudido pelos vereadores e pela assistência presente. Marcos Sodré, antes de encerrar a sua fala, fez um pedido para que os vereadores não utilizem a imunidade parlamentar para fins políticos, como base de discursos inflamados, buscando informações corretas, evitando fazer acusações sem provas. Abre aspas. Não participamos de joguetes políticos. A Guarda Municipal é apartidária porque os governos passam, mas a GM permanecerá. Fecha aspas. Finaliza Sodré. No dia 29 de junho é o dia de São Pedro e também é comemorado o Dia do Pescador. A lei de número 955, de autoria da vereadora Joyce Costa, em 2013, beneficia o profissional de pesca artesanal no exercício da atividade através de meios de produção própria ou contratos de parceria, de forma autônoma e em regime de economia familiar. A TV Búzios parabeniza todos os nossos pescadores e familiares. Foi inaugurada a Feira Nordestina na Rua do CVT, Centro Vocacional de Talentos, na reta do aeroporto. Comidas típicas do Nordeste, danças, artesanato e música regional fizeram o sucesso da abertura da feira, que funciona aos domingos a partir das 9 horas da manhã. Assista à entrevista com a organizadora do evento, Vera Meire. Vale a pena conferir. Vera Meire, que é uma das organizadoras aqui da Feira Nordestina e é da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda. Me fala uma coisa, a sua cabeça não para, sempre está aí arteia criando alguma coisa. Qual foi a ideia para criar a Feira Nordestina? Na verdade, essa Feira Nordestina já era um sonho, né, do prefeito André Granado. E eu, como nordestina, falei assim, prefeito, vamos embora, botar a mão na massa. Inclusive, peço desculpa, porque eu tô aqui largada, que eu tava com a mão na massa, ainda tô. E assim, pra gente é um prazer, porque são 36 barracas hoje, trazendo geração de renda para o município, para famílias que muitas delas estavam desempregadas e estão apostando nesse sucesso dessa Feira Nordestina. A Armação dos Búzios já vive o clima da 16ª edição do Festival de Gastronomia. A cidade se prepara para as noites que são sucesso no calendário de eventos. Este ano, a novidade é a estreia do bairro Rasa, que pela primeira vez participa do festival, que acontece nos fins de semana 7, 8 e 9, 15, 16 e 17 de julho. A TV Búzios estará com seus repórteres na cobertura do festival, levando para você as delícias dos pratos assinados pelos renomados chefes de nossa cidade. A atleta de fisiculturismo, a buziana Vanessa Alcântara, foi a vencedora do campeonato estadual realizado na Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Vanessa conseguiu a classificação para o Arnold Classic Brasil, que será realizado no próximo ano. Parabéns para Vanessa, hein? Vamos para um intervalo com o nosso apoio cultural e em seguida voltamos com as notícias da região dos lagos. No Brasil, mais de 5.000 crianças morrem todos os anos e mais de 100.000 são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br. Estamos de volta com as notícias da região dos lagos. O IFE
Instituto Federal Fluminense realizou um fórum de turismo para os alunos do campus de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Durante 2 dias, aconteceram no auditório palestras, apresentações e debates com os componentes das mesas. Entre os convidados, estiveram presentes os secretários de Turismo de Armação dos Búzios, César Fernandes, de Cabo Frio, Fabiola Blaker. Temas importantes de grande interesse dos municípios, que têm o turismo uma das suas principais fontes de renda, despertaram a curiosidade dos estudantes. A TV Búzios entrevistou o secretário de Turismo de Arraial do Cabo, Paulo Ribeiro. Acompanhe. Senhor Paulo, obrigada por conceder a entrevista à TV Búzios. Eu queria perguntar da importância dessa parceria entre as secretarias. Evidentemente, se falando de região dos lagos, é fundamental se entender que os municípios da região dos lagos são complementares nas suas ações de turismo e quase todas as outras questões, seja de cultura, seja de industrialização, seja de comércio, seja de emprego e renda. Os municípios são muito interdependentes e essa interdependência nos leva a uma obrigatoriedade de termos programas complementares entre os municípios. Por exemplo, Búzios, Cabo Frio e Arraial têm que ter programas complementares, porque o turista não vem só para Búzios, ele não vem só para Cabo Frio e ele não vai vir só para Arraial. É preciso atividades que se complementem para o dia, para a gastronomia, para as praias, para a cultura dos 3 lugares. Daí esta importância que nós só funcionaríamos bem se estivermos conectados, ligados, preocupados com o que está se passando, com que produtos nós vamos ter num, noutro ou noutro município. E segue o recadastramento dos artesãos na região dos lagos. Após a armação dos Búzios, Cabo Frio recebeu a subsecretária de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Néia Mariosa, para o ordenamento, assim como aconteceu nos demais pontos de recadastramento. Após comprovar seus dados pessoais, confeccionaram suas peças artísticas na presença de fiscais comprovando a validade da concessão da licença. Você sabia que a Rua dos Biquínis é o 2º ponto mais visitado por turistas em Cabo Frio? A cidade se prepara também para receber o selo Blue Flag, a bandeira azul, nas praias do Forte e também do Peró. O selo, que é internacional, avalia os níveis de qualidade da água, entre outras exigências do mercado dos seletos destinos turísticos com características de sol e mar. A Armação dos Búzios concorre com 17 praias. O Brasil tem atualmente 5 praias bandeira azul. Uma delas é a Prainha, belíssima, na zona oeste do Rio de Janeiro. E a TV Búzios lamenta a perda do presidente do Lions Clube de Cabo Frio, senhor Paulo Martins, durante essa semana. Segue em homenagem uma das nossas entrevistas com o presidente. Olha, para nós é a maior honra que podia acontecer com o nosso clube. Nós estamos muito agradecidos e queremos retribuir a todos que aqui estão com a mesma gratidão que eles estão nos dando. Espero que todos saiam daqui com a melhor imagem do nosso clube, dos 100 anos de Lions Internacional e do meu clube de Cabo Frio. E vamos para o nosso apoio cultural, em seguida retornando com as notícias nacionais. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos. De hora em hora, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais.
Estamos de volta com as notícias nacionais. Foi suspensa pela Polícia Federal a emissão de passaportes em todo o território nacional sem previsão para a normalização do serviço. A medida atinge milhares de brasileiros com viagens marcadas para o exterior por motivo de trabalho e turismo. A PF aguarda a liberação orçamentária complementar do governo para retornar à emissão dos passaportes. A partir de 1º de julho, a conta de luz chega mais cara na casa dos brasileiros. A bandeira amarela será cobrada devido à necessidade do governo de acionar a energia das termoelétricas. A cada 100 kW consumidos, serão acrescidos R$ 2 na conta do mês. O tucano Aécio Neves retorna ao cargo de senador, após ter sido temporariamente afastado de suas funções parlamentares. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, negou o pedido de prisão de Aécio, autorizando sua volta ao Senado. O magistrado baseou sua decisão na alegação de que Aécio Neves tem fortes elos com o Brasil e carreira política elogiável. O inverno de 2017 pode trazer muitas surpresas nos próximos dias, despencando as temperaturas. Segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, pode nevar no estado do Rio de Janeiro. A neve está sendo ansiosamente aguardada no Pico das Agulhas Negras, no Parque Nacional de Itatiaia, após a chegada de uma forte frente fria, trazendo muita chuva e fortes ventos. É incrível, né? É verdade. Neve no Rio. O presidente Michel Temer segue firme com a agenda política do governo, rumo ao avanço das negociações políticas para a retomada da estabilidade econômica do país. Em recente pronunciamento à população brasileira, Temer diz: o Brasil está caminhando. Apesar de alguns quererem parar o nosso país, não conseguirão. Assista o pronunciamento completo do presidente Temer nas redes sociais. Meus amigos, minhas amigas, o governo e o Congresso trabalharam e aprovaram medidas importantes nesta semana. É uma prova cabal de que o país não vai parar, continuará avançando. Nesta última quinta-feira, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional reduziu a meta de inflação para 4,25% em 2019 e 4% em 2020. Isso não é pouca coisa. É resultado de muito trabalho e esforço. Só conseguimos fazer isso porque a inflação vem caindo fortemente e a inflação vai continuar caindo cada vez mais, colocando o Brasil ao lado das economias mais avançadas e modernas do mundo. E só para lembrar, no começo de 2016, antes de assumirmos o governo, a inflação era de mais de 10%. Desde então, já recuou mais de 7 pontos percentuais, registrando em maio inflação de apenas 3,6% nos últimos 12 meses. É o menor índice em 10 anos. Quanto menor a inflação, maior é o poder de compra dos assalariados e menores são os juros. Isso certamente já é uma grande realização do nosso governo. Inflação menor e juros menores. Outro ponto de avanço desta semana foi a aprovação da modernização trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Essa medida permitirá trazer para a formalidade milhões de brasileiros que trabalham sem carteira assinada. Estamos resolvendo, na verdade, problemas que ficaram décadas sem solução. A nova lei trabalhista vai ajudar as empresas a abrirem novas vagas de trabalho. Essa é a minha maior preocupação, gerar oportunidades para os milhões de brasileiros desempregados, vítimas de desajustes anteriores. Observo que tivemos abertura de novos empregos em 3 dos 5 primeiros meses deste ano, em fevereiro, abril e maio. Em 2017, a geração de empregos já é positiva. Mas diante da magnitude do problema, precisamos fazer, e faremos, muito mais. A terceira boa nova dessa semana foi a conclusão, pela Câmara dos Deputados, da aprovação da medida provisória que define regras
para a regularização fundiária urbana e rural. Eu assinei esta medida para permitir a milhões de brasileiros terem a posse oficial, ou de sua pequena propriedade rural, ou de sua casa, tudo registrado em cartório. Isto é respeitar e dar dignidade a milhões de brasileiros. Nada pior do que alguém que mora numa casa na cidade ou tenha uma pequena propriedade rural e não ter o título, seja de posse ou seja de propriedade. Portanto, isto foi um passo importantíssimo dado pelo nosso governo. Os resultados positivos, porém, não param por aí. Ainda há pouco, tivemos o primeiro trimestre de crescimento após mais de 2 anos de recessão. Um reflexo das medidas que vêm sendo tomadas e que vai contribuir para a melhoria de vida dos brasileiros. Resumindo, com o aumento do investimento, com a aceleração do consumo e as ações que estão reduzindo a taxa de juros, logo, logo teremos a volta definitiva do crescimento e do emprego. O Brasil está caminhando, apesar de alguns pretenderem parar nosso país. Não conseguirão. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. O mega empresário, primeiro produtor mundial de proteína animal, Joesley Batista, dono da JBS, declara em delação premiada que o ministro Guido Mantega foi o articulador da abertura das contas no exterior para a movimentação de valores disponíveis de propinas em nome dos ex-presidentes Lula e Dilma, no valor de mais de 150 milhões de dólares. O Partido dos Trabalhadores, a defesa de Dilma e de Lula negam as acusações. Vamos para mais um apoio cultural e voltamos com as notícias internacionais. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentivo à leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem. E aposto que esse é o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato e não custa quase nada. Estamos de volta com o último bloco e as notícias internacionais. Após a onda de calor que castigou Portugal e Espanha, com grandes focos de incêndio que consumiram enormes regiões, a chuva inunda países como a Alemanha. Em alguns pontos de alagamento, foi decretado pelas autoridades locais o estado de calamidade pública. E para encerrar, aos 89 anos, morre a francesa Simone Veil, a primeira mulher eleita a ocupar o cargo de presidente do Parlamento Europeu. Simone, que era judia e sobrevivente do Holocausto, foi uma das pioneiras a defender os direitos da mulher na França. Politicamente, foi ministra da Saúde e é considerada ícone do feminismo em todo o mundo. Belo exemplo. E esta foi mais uma edição do nosso noticiário semanal. Esperamos por você no próximo sábado, às 20 horas, e agradecemos a sua audiência. Assistam estas e outras importantes matérias em nossa programação, através do seu celular, tablet, computador, todos os dispositivos móveis. Eu sou Kátia Araguês. E eu sou Jonathan Marques. TV Búzios, canal 10.